A OMS, a Organização Mundial da Saúde, emitiu nesta semana uma declaração sobre a relação do tabaco com o novo coronavírus. E nós vamos entender. Nós estamos aqui com o diretor executivo da Fundação do Câncer, Luiz Maltoni Júnior. Doutor Luiz, muito boa noite. Boa noite, Tânia. Prazer falar com você e seus ouvintes. Muito obrigada igualmente. A OMS identificou que há um risco maior para a Covid em fumantes, doutor? Houve uma revisão grande de literatura. Além disso, reuniram-se especialistas a pedido da OMS e eles emitiram um documento que a gente também já tinha analisado alguns dados de literatura, mostrando que, analisando os grupos, primeiros trabalhos lá da China, analisando grupos infectados pela Covid e que foram hospitalizados e que tiveram complicações, etc. Quando a gente comparava o grupo de fumantes e grupo de não fumantes, evidenciou-se que o grupo que fumava tinha um percentual muito maior de evolução para a gravidade da doença e até de mortalidade da doença, chegando a 2,4 vezes maior do que do grupo que não fumava. 2,4 vezes maior o risco para fumantes. Em alguns trabalhos mostrando 2,4, outros 1,5, enfim. Mas percebeu-se que quando a gente estratifica ou separa o grupo de pessoas que fumam dos que não fumam quando acometidos pela Covid, a possibilidade de ter a doença de maneira mais grave e de ter uma mortalidade maior é verdade para o grupo de fumantes. Puxa vida, isso por quê? Olha, a gente deve admitir, a gente ainda não sabe muito da doença, né? Uma doença nova que está sendo estudada intensamente pela comunidade científica, mas o que a gente pode imaginar é que a gente sabe que os fumantes e que o fumo, o tabagismo, ele leva e desenvolve doenças importantes que acometem principalmente os pulmões e a nossa vascularização, os vasos. E a gente sabe que o Covid tem um tropismo, os órgãos de ataque dele são exatamente os pulmões e os vasos. Então é de supor que alguém que já tem algum comprometimento dessas funções pulmonares e vasculares, quando acometido por uma infecção que também tem predileção por acometer esses órgãos, é uma associação realmente com possibilidade catastrófica maior, né? Sim, os pulmões estão mais vulneráveis. Exatamente. E o coração também, quando o senhor fala em... Porque é cardiovascular, né? A gente sabe que o tabagismo hoje, ele tem relação direta com problemas cardiovasculares, pulmonares, sobretudo, né? E às custas de uma série de coisas, né? Os produtos que vêm da inalação do tabaco, a gente sabe que são um número imenso de substâncias tóxicas, em torno de 7.000, 70 são cancerígenas, eles atuam lá na imunidade celular. Então as células ficam menos, com menor possibilidade de responder a infecções, diminui a sua imunidade, e eles alteram o DNA dessas células lá dentro da célula, e as células com frequência se transformam em células cancerígenas. A gente sabe que 90% dos tumores de pulmão são em fumantes, né? Então é óbvio que todo esse mecanismo de agressão das células pelo hábito de fumar torna essas células mais vulneráveis, e numa infecção como essa, a possibilidade disso causar mais danos ainda e agravar a situação é maior mesmo. Agora, em relação a um estudo que saiu recentemente apontando a nicotina como uma substância que seria protetora da Covid. Esse foi um estudo francês que saiu publicado. Nós até aqui da Fundação, junto com a ACT e com a Associação Médica Brasileira, emitimos uma nota técnica, já tem até acho que uns 10 dias isso. Na realidade, isso foi um estudo que foi publicado na internet, que não tem nenhuma revisão científica por pares, não tem um corpo editorial no local onde isso foi publicado. A gente já viu que um dos autores do trabalho foram financiados no passado pela indústria do tabaco, porque a gente não consegue identificar, do ponto de vista de metodologia científica, aquilo que o trabalho conclui, né? E, de certa forma, é exatamente o oposto que a gente vê. A gente sabe que os danos causados pela nicotina e pelo cigarro e seus derivados são tão grandes nesses órgãos de choque
que é muito difícil supor e até comprovar de que ele pode ter algum fator protetor para a infecção por Pois Covid. que desserviço, né? Esse é um desserviço e a gente, óbvio que é difícil afirmar, mas a gente fica muito pé atrás de não ter um financiamento, etc., de alguma outra fonte de interesses outros que não científico, né? Meu Deus, isso mas não é uma publicação feita num periódico ou numa revista respeitada, com um corpo editorial respeitado. Todo o trabalho científico, para ser publicado, ele precisa passar por um trâmite de avaliação por pares e muito importante para dar uma checada na metodologia científica, ver se não houve nenhum erro estatístico, nenhum erro de metodologia. Infelizmente, esse artigo não passou por isso tudo, então é um artigo que não deveria e não deve ser considerado. É óbvio que você publica uma coisa dessa num momento de tanto desespero na humanidade, por tantas das pessoas procurando respostas, né? Qualquer apelo que fale, olha, temos alguma coisa que pode ajudar, isso acaba gerando informação, mas nem sempre ela é verdadeira. Infelizmente, essa é uma que a gente não pode levar a sério. E ainda mais que essa é contraditória, né? Porque a gente sempre aprendeu que a nicotina, o cigarro fazem mal, né? Isso mesmo. E aí vem uma notícia dessa, a gente fica surpresa. Então, os fumantes são um grupo vulnerável, mais vulnerável à Covid, já comprovadamente, né, por esse estudo. A gente pode dizer cientificamente, o que a gente tem de dados hoje da literatura, por estudos bem feitos, é de que o grupo de fumantes, eles são mais vulneráveis ainda, como são para qualquer tipo de infecção, né? A gente sabe hoje que os fumantes, eles são mais vulneráveis às doenças pulmonares, às infecções por influenza, por gripe, por pneumonia, é um grupo que complica mais. E não seria diferente dessa outra virose também, que ainda é até mais agressiva em certas situações do que essas outras gripes menos, o que a gente já conhecia, né? Sim, porque tem uma predileção por pulmões, por exemplo, né? O sistema cardiovascular e tal. Exatamente. Agora, quando... Pode falar. Fumante, o que determina o termo fumante? Uma pessoa que fume um cigarro por dia, por exemplo, é fumante? É fumante. Ele pode ser um fumante que tenha ele inale uma quantidade bem menor de nicotina, mas ele é fumante. É bom lembrar que o que causa o vício é a nicotina, né? E pequenas quantidades de nicotina são suficientes para em segundos colocar na corrente sanguínea e ser detectável, e ela agir diretamente no sistema nervoso central, causando dependência. É uma das substâncias que mais causa dependência conhecida hoje, né? Então, se a pessoa fuma um cigarro, que ela fume um cigarro por dia, ela é uma tabagista, é um fumante, né? E lembrar que isso causa uma dependência importante. E aproveitando a oportunidade de falar com vocês, acho que é importante lembrar também que não só o cigarro comum, o cigarro de combustão, o cigarro que se acende com isqueiro ou com o fósforo, aquele cigarro convencional, sim, ele faz mal. As pessoas acham, agora tem essa história do cigarro eletrônico. Isso, eu ia te perguntar isso também. De proteção, não. O cigarro eletrônico é um cigarro que também tem altos teores de nicotina, extremamente viciante. Existem inúmeros dados já de literatura do quão mal ele causa nos seus usuários. A indústria acabou divulgando muito fora, né, porque no Brasil ele é proibido, mas divulgando muito fora essa questão de que seria uma alternativa para quem quer parar de fumar, etc. Na realidade, ele causa a mesma dependência, ou às vezes mais. Existem dispositivos que você coloca no cigarro eletrônico que tem, às vezes, 3, 4 vezes mais nicotina do que o próprio cigarro convencional, né? Porque ele não faz a fumaça, né? Quem está perto não percebe. Faz o aerossol, ele faz aquele vapor, né? Que o pessoal que fuma são os vapors, que eles vaporizam aquele vapor do aquecimento da nicotina, do líquido, porque em líquido é nicotina líquida, e ela também tem uma série de substâncias, metais pesados, que são extremamente tóxicas para o organismo. A gente viu recentemente, antes do Covid, isso estava mais evidente, a Covid acabou que engoliu todos os outros problemas, mas a gente vinha num constante número aumentado de casos de doença pulmonar aguda grave na população jovem, sobretudo, que fazia uso desses cigarros eletrônicos nos Estados Unidos. O NIT foi liberado. Então, a gente já estava com
milhares de pessoas com internação, com inflamação pulmonar decorrente da utilização de cigarros eletrônicos. Já tinha um volume grande, perto de 70 óbitos até fevereiro, as custas dessas infecções e inflamações. Causa uma infecção, uma infecção não, é uma inflamação no pulmão, uma pneumonite que chama química, as custas desse líquido evaporado, que não se sabe nem muito bem como é que ele atua, porque é uma série de substâncias ali. Então as pessoas têm a falsa impressão de que cigarro eletrônico é menos danoso. Exato. Quer dizer que esse processo de vaporização também é danoso por si só. Também é danoso. A mesma coisa o narguilé. Né? A sensação que você tem no narguilé é porque você aquece o tabaco e ele passa, entre aspas, por um líquido que é uma água aquecida e, portanto, seria um filtro de água e, portanto, protegeria mais. Também os teores de nicotina e de substâncias no narguilé são imensas. Uma sessão de narguilé de 40 minutos, 1 hora, compartilhada com um monte de gente, representa a queima de aproximadamente 100 cigarros. Mas no narguilé não se traga, né? No narguilé, às vezes se traga. Tem gente que traga o narguilé, sim. Né? E outra coisa, chamar a atenção com a Covid. Quer dizer, já foi chamada a atenção nos países, principalmente no Médio Oriente, onde o narguilé tem uma utilização mais frequente ainda, se proibiu o uso em lugares abertos, restaurantes, etc., porque as pessoas passam o bocal de boca em boca, o sistema aquecido pode ter o vírus ali dentro, disseminar ainda mais. Então, a gente tem que chamar atenção para isso também. Claro, é um uso compartilhado, não pode nesse período especial, né? Não pode mesmo. Agora, um cigarro, um narguilé, se não for tragado, um charuto, que também acho que não se traga, né? É menos nocivo do que Na o cigarro. realidade, o que acontece é que estas substâncias, quando inaladas, elas vão procurar, elas vão ser absorvidas pelo organismo e provocam alterações celulares que causam esse número imenso de doenças. Quando a gente fala de charuto, às vezes um cigarro de palha, ou algumas apresentações do tabaco que são mais fortes, e portanto, se você for analisar, os cigarros ao longo do tempo, eles foram aperfeiçoando de tal forma para tirar o gosto, o sabor original, que é muito ruim. Colocaram flavorizantes, os cigarros eletrônicos são ricos nisso, tem sabor, tem uma série de coisas, exatamente para poder enganar, senão ninguém fumaria. E no caso dos charutos e desses outros, o que acontece? Por ser muito forte, é complicado de você inalar e levar lá, de tragar lá para o pulmão. Então a fumaça circula muito na boca, no orofaringe, um pouco acaba sendo inalado, né? E acaba indo para os pulmões. E os riscos também são grandes de se contrair doenças com essas modalidades de tabaco. No entanto, é mais frequente a gente observar, por exemplo, em charutos, quando você não traga quase nada, etc., o aparecimento de cânceres mais altos, na árvore respiratória alta ou na cabeça e pescoço, na boca, no palato, nas gengivas, na língua. É muito comum a gente ver isso ou pessoas que mastigam o tabaco no interior, etc., acabam desenvolvendo câncer na boca, no lábio. Dr. Luiz Maltoni Júnior aqui com a gente, diretor executivo da Fundação do Câncer. O João pergunta o seguinte, da Penha, em São Paulo. Pergunte ao doutor sobre a cannabis. Quem não usa nicotina, mas usa cannabis, também é prejudicial no mesmo nível para os pulmões? A gente tem alguns estudos em relação à cannabis. Quer dizer, o volume de substâncias tóxicas do cigarro convencional é maior do que o que a cannabis libera. A cannabis também tem substâncias tóxicas, ela também queima substâncias que são tóxicas. Sobretudo, a cannabis tem um outro agravante também, como a nicotina, que é extremamente viciante, a cannabis também leva ao vício. Então, as dimensões são diferentes, as duas são drogas, as dimensões de desenvolvimento de doenças são diferentes de uma para outra. Eu diria que cannabis está muito mais para o lado da dependência química, como porta de entrada também para outras drogas, do ponto de vista de alterações sistêmicas e de alterações de agressão para a célula a nível de pulmão, boca, orofaringe, ela é menor do que no caso do cigarro convencional, porque tem menos substâncias tóxicas do que o cigarro convencional. E a poluição, doutor Luiz Maltoni? Poluição, a gente também sabe disso, né? A gente sabe que em centros urbanos
onde a poluição é maior, etc., a agressão aos pulmões é muito grande. Não necessariamente ligado diretamente, aí depende do tipo de poluição que a gente tem mais frequentemente em determinados ambientes, mas ela vai causar doenças pulmonares, inflamatórias, mais crises de asma, doenças pulmonares obstrutivas crônicas, enfim, inflamações crônicas nos pulmões que podem levar a alterações importantes ao longo do tempo, e depois você tem um adulto que tem sempre problemas pulmonares, etc. Então a poluição é um mecanismo de agressão importante para via respiratória alta, para outras situações, mas como a gente está aqui focando essa questão de cigarro, de inalação... Sim, aí é outra história, né? Isso, mas tem um fator importante, sim. Bom, doutor Luiz Maltoni Júnior, na medida em que a gente vai falando, vão surgindo questões aqui. O Zander, à vontade. O Zander diz o seguinte, nosso ouvinte de Florianópolis, que é dentista, fumou até os 60 anos. Aí ele parou, nem sei por que fumava, é uma estupidez fumar. Hoje tenho 72 anos, portanto 12 anos depois, e ele está sofrendo as consequências. Né? Ele fumou até os 60 anos de idade. Quando para-se de fumar, os pulmões não se recuperam depois de um período? Se recuperam. Quer dizer, tem duas questões aqui, né? Quando a pessoa para de fumar, Wander, obrigado pela pergunta e a oportunidade que a gente tem de falar um pouquinho sobre isso. Quando se fuma por um período muito grande, essas alterações que a gente relatou de tantas substâncias tóxicas circulando no organismo, elas se instalam e provocam doenças nos vasos, são fatores que agravam a aterosclerose, entupimento de vasos, inflamação de vasos, problemas nos pulmões, desenvolver as doenças pulmonares obstrutivas crônicas, os enfisemas, enfim, uma série de coisas, até eventualmente câncer de pulmão, câncer de orofaringe, do esôfago, enfim. Então, essas alterações, elas não acontecem da noite para o dia. Quanto mais tempo a pessoa fuma, maior o risco dela ir desenvolvendo essas alterações. Para quem fuma muito ou fumou muito tempo, é possível que ele tenha já ficado com alguma sequela de tanto tempo de tabagismo, ou um enfisema, enfim, alguma coisa é possível que já tenha acontecido nos vasos. Mas quando para de fumar, quando a gente vai dosando teores de nicotina, as alterações de pressão arterial, etc., tudo vai se normalizando muito rapidamente. Tudo vai se normalizando. Quando você para de fumar, em 1 mês, 2, você já não tem mais as alterações dos vasos, de pressão sanguínea. É impressionante como isso vai melhorando. E óbvio que a função pulmonar vai melhorando, ainda mais se ele acrescentar isso, melhorar hábito de vida, praticar um pouco de atividade física, que seja uma caminhada e tudo, é óbvio que o organismo vai responder a isso e ele vai melhorar a sua condição de saúde, sem dúvida nenhuma. Ainda bem que já tem 12 anos que parou de fumar, isso é ótimo, uma ótima notícia, e a gente aproveita para chamar todo mundo aí, principalmente nesse momento de Covid, quem fuma, pense, aproveite essa oportunidade que está em casa, está perto da família, para não fazer mais fumantes passivos que estão ao seu redor e que você gosta, aproveita a oportunidade e para de fumar. E como, doutor Luiz Maltoni Júnior? É difícil, né? Você sabe que no nosso país não é fácil, porque a dependência é muito importante, não é simples. A gente compreende, é uma doença catalogada pela OMS, e a gente sabe que é um desafio. Primeira coisa é a pessoa, de fato, se conscientizar de que quer parar de fumar. Esse é o primeiro ponto, porque se a gente não quer, tudo é muito mais difícil. Se tomar a decisão de que quer parar, tem uma série de coisas. Hoje a gente tem no país uma política de controle do tabagismo que permite ao cidadão ligar para 136 e ele tem uma orientação de como ele faz para parar de fumar, qual o local mais próximo de onde ele mora, onde ele pode ser atendido para poder ajudá-lo na cessação do tabagismo. É um atendimento psicológico? Tem um atendimento de apoio psicológico. Se necessário, ele pode ser necessário usar medicação para controle do tabagismo, desde se usar um PET de nicotina, uma goma de mascar de nicotina, até um medicamento oral, um antidepressivo para ajudar. Isso tudo está no protocolo do Ministério da Saúde, é disponibilizado gratuitamente para a população em todo o Brasil, em todo o estado. A maioria dos municípios já tem esses serviços disponibilizados, então procura ajuda. O primeiro passo é querer parar, é se conscientizar de que isso faz muito mal e querer parar. E liga no 136 que vai conseguir obter informação, ou se não na sua cidade, no seu local de trabalho, procura os postos de saúde, que certamente você vai ter orientação
da Comissão de Controle de Tabagismo local. Muito bom. 136 é de alcance nacional, é isso? É de alcance nacional, Muito bom. Lei de saúde. Muito bem. Aqui, ó. A Dagma Alves. Eu quero parar de fumar, tenho toda a conscientização, mas o vício é mais forte. Preciso de apoio médico. Então, aí, 136, Dagma. A grande maioria das pessoas que fumam mesmo bastante, e é verdade, quer dizer, a nicotina, ela vicia rapidamente. E a gente chama a atenção de novo para a questão dos cigarros eletrônicos, e mesmo dos jovens, existe um apelo imenso para que a juventude entre nessa, exatamente para viciar as pessoas. Então não é fácil, porque uma vez você estando dependente, não é simples. A gente sabe que para quem busca ajuda e quem consegue essa ajuda, é mais do que o dobro, quase 3 vezes maior a possibilidade de conseguir parar do que conseguir fazer isso sozinho. Exato. Então, se você tem consciência, se você quer parar de fumar, procura de fato ajuda, como eu te falei. Existem trabalhos feitos em grupo, existe atendimento individualizado. Dependendo do caso, você pode cair ou para uma ajuda em grupo ou para uma ajuda individualizada, e dependendo do caso, no teu caso, vai se avaliar se de fato só com essa consulta ou esse acompanhamento de apoio psicológico, etc., e orientação de como se comportar com essa questão do tabaco, porque existe técnica para isso. Gente, eu acho que quem fuma e leva a mão à boca e de repente você não está mais com cigarro, como é que você faz? Existem outras inúmeras técnicas substitutivas para ajudar a lidar nesse período agudo da abstinência, e se não consegue, tem medicações que podem ser feitas, e reposição de nicotina através de PET, de goma de mascar, que pode ajudar e ir gradativamente diminuindo até que a pessoa pare. Muito bom. O Zander, que fumou até os 60, ele voltou aqui para dizer que realmente, depois que ele parou, a asma dele melhorou. O Zander tem asma e fumou até os 60 anos. Não vamos dar uma bronca nele, porque afinal ele parou, né? Não, que bom que ele parou. Mas mas fica claro da população perceber. Você imagina, se é asmático, você já tem uma alteração no teu mecanismo dos seus alvéolos lá do pulmão, que faz a troca do oxigênio com o sangue e do oxigênio. Então, pelo fato de você fazer broncoespasmo, já ter essa doença intrínseca, e aí fazer uso de uma substância que é agressora exatamente nesse local, é uma catástrofe. Quer dizer, você começa a ter muito mais episódios de crise de asma, sente falta de ar, e aí as complicações, mais propensão a pneumonias, infecções, etc., né? Na medida que ele deixou de fumar, certamente isso foi se limpando, foi melhorando, ele continua tendo asma, mas certamente ele deve ter diminuído consideravelmente o número de crises que ele tinha, etc. Muito bom. Muito bom, Zander. Muito bem. Bom, doutor Luiz Maltoni Júnior, mais uma pergunta. Aliás, chegaram 2. A Cris Carvalho, parei de fumar tem 2 meses. Tenho 56 anos e fumei desde os 14, dos 14 aos 56. Aí ela quer saber quanto tempo levarei para limpar o meu pulmão. Ela fumou dos 14 aos 56 e faz 2 meses que ela não fuma. 2 meses que ela não fuma, ótimo. Olha, se a gente hoje for dosar nicotina, níveis de nicotina no teu sangue, a gente já não vai encontrar mais nada, né? Os teus pulmões, a gente tem que entender e saber, quer dizer, você fumou por um período bastante grande, e possivelmente pode já ter havido algum grau de enfisema ou de alteração pulmonar. Algumas vezes não. Isso a gente vê tanto com uma prova de função pulmonar como com um raio-x, etc. Um clínico pode fazer uma avaliação. E, obviamente, quanto mais o tempo vai passando, esses fatores irritativos do pulmão e das células vão se dissipando, as nossas células se renovam dia a dia no nosso organismo como um todo. Então, você vai ter, com o passar do tempo, cada vez menor risco de desenvolver alguma outra doença que, se você não tivesse parado, poderia estar começando a se instalar e você pode estar se livrando dela. Estou dando um exemplo bem clássico, a nossa área de atuação, a gente vê isso todo dia, que é, por exemplo, o câncer de pulmão, que é uma doença extremamente agressiva e que você parou de fumar tem 2 meses, né? A gente não sabe molecularmente como é que essas tuas células estão se comportando ao longo de tantos anos. Nosso organismo é fantástico a reagir a essas agressões. Ele tem um mecanismo de defesa maravilhoso, mas ele não aguenta segurar todas as agressões. Mas o fato de você ter parado, se você está bem, se você tem seus exames todos direitinho,
a probabilidade de você poder ter gradativamente e tendo menos agressão ao teu pulmão, de não desenvolver uma doença a partir daí é imensa. A gente não consegue quantificar muito bem isso, teria que examinar individualmente cada uma das pessoas, fazer um exame mais minucioso, olhar uma imagem do pulmão, etc. Mas certamente o fato de você ter parado de fumar vai te ajudar muito a evitar doenças futuras. Você ainda está muito nova, então excelente notícia saber que você parou, e eu espero que você consiga manter. Eu sei que não é fácil, mas manter força para não fumar mais. Porque a tentação é grande, né? Tem que ser forte. Não é fácil. Porque junta tanto a dependência em si, como o hábito, né? Então... E é tão difícil mudar hábito, né? E você está com amigos, e aí você relaciona com o café, ou com tomar alguma coisa, e aí não é fácil mudar, mas o fato de querer mudar já é um meio caminho andado. Sim, a Dagmar, ela não bebe, mas o cigarro é muito forte, ela não consegue mesmo. Aí ela pergunta que especialista ela deve procurar. Olha, nas cidades e a grande maioria das cidades hoje, em todos os estados, existem programas de controle do tabaco, existem ambulatórios e consultórios especializados no controle do tabagismo, né? De maneira geral, são clínicos ou pneumologistas, tem psiquiatras, pessoas que lidam com dependência química, também treinadas para o controle do tabagismo. Basicamente são esses profissionais. E a gente tem um grupo de profissionais da saúde que trabalham nesses locais, nesses postos de saúde, nesses núcleos de apoio ao tabagista, formado por profissionais como enfermeiros, etc., ultra treinados na abordagem de controle do tabaco, de como lidar e como ajudar a parar de fumar. E como é que acessa esse pessoal, esse grupo? Da mesma forma que eu falei. Ou você se informa, liga no 136, ou pergunta na sua cidade, no seu centro de saúde, onde é que tem um centro de tratamento do tabagismo. Eles vão informar o posto mais próximo da residência e você agenda uma consulta. Com essa confusão toda aí do Covid, esse momento está meio conturbado, mas isso há de voltar a uma normalidade, e aí acho que é importante, mas isso não está parado, quer dizer, se a pessoa está com necessidade e precisa, liga no 136 e pede orientação, diz onde é que você mora, que eles vão te dizer qual o melhor local para você procurar. Muito bem. Para fechar aqui, a Cris, que está 2 meses sem fumar, esqueci de dizer que nesse tempo todo eu parei várias vezes e aí eu fumava pouco. Então agora, Cris, não tem a recaída, né? Isso mesmo. E é normal, Cris. É muito comum fazer uma tentativa, 2, 3, não é uma derrota. Pelo contrário, o fato de você estar insistindo é porque a gente